Fique em paz no agora, porque às vezes a gente está tão preocupado com o amanhã e até mesmo com o hoje que a gente não consegue viver o agora. E a verdade é que somos falhos, somos humanos, mas Deus é perfeito e está com nós. E veio uma palavra que na minha cabeça que nós não temos controle de nada. Isso é verdade, não temos controle de nada. Mas Deus tem um controle, porque Ele tem controle. A gente não tem controle de nada, mas é porque tudo é de Deus. E se Deus fala o que vai fazer, não fica olhando pro hoje, não fica se estremecendo, porque Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus vai fazer. Não importa. Não importa os não da terra. Não importa o que você está passando agora. Está te dando essa tristeza aí. Que tá te dando vontade de parar. De desistir. Mas alegre-se, irmão. Que testemunhamos sim pela fé. Que Deus está com nós. Mas testificando também que Deus falou que vai. Profetizamos que Deus vai fazer. Então, irmão, descansa no agora. Entrega esse controle. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Porque quando a gente quer o controle de tudo, a gente tenta passar a ser Deus sem mesmo perceber. Como assim? Deus morreu na cruz por nós. E tudo é dele, irmão. E antes da cruz, tudo é dele. Não adianta falar que é só na cruz, mas é porque é tudo dele. E é tudo dele, irmão. Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus é o ouro de tudo. Mas por que não está acontecendo na minha vida então? Porque Ele vai fazer. Tem uma data no seu livro. Ele foi lá e escreveu com caneta que vai acontecer nessa data. E eu creio, profetizo que está próximo. E você vai olhar para trás quando chegar esse momento, vai dizer: estava tão próximo. Estava tão próximo dessa virada acontecer na minha vida. E é isso, irmão. O tempo de espera não vai mudar. Se Deus determinou, vamos supor que amanhã, vai ter que ser amanhã. Mas não devemos ficar com falta de paciência, ficar com ansiedade, ficar olhando pro amanhã. E sim olhamos para Deus no agora, em qualquer hora. Porque quando a gente quer chegar lá e chega lá só porque lá nós vamos ser felizes, muitas das vezes é assim: quando chegar lá eu vou ser feliz. Mas devemos ser felizes agora. Tá, como que eu vou ser feliz no agora, com minha situação? Olha pra Deus. Você não precisa fingir que tá feliz, mas seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Não precisa fingir felicidade, mas seja apenas sincero com Deus. Porque Ele tá cuidando de tudo. Na verdade, Ele já cuidou de tudo. Porque nós tem três estágios. É o começo, o meio e o fim. A gente não consegue ver nenhum meio e nenhum fim. E na verdade, nesses três estágios, a gente precisa confiar em Deus no começo. No segundo também é confiar em Deus, que é no processo. E no terceiro também é confiar em Deus. Que da mesma forma que Deus pode te dar, Ele pode tirar. E se Ele for te dar, vai ser algo eterno. E se Ele não for, e se Ele for tirar, vai ser algo melhor. Então, o começo a gente consegue só ver o começo. E é confiar em Deus. É isso, confiar em Deus. Como que eu posso confiar? Confie em Deus, irmão. O Deus que criou o céu e a terra. Disse que tá com você. E não foi por dó, não foi por pena, mas sim por amor. Mas sim por espontânea vontade. Mas sim por amor, irmão. Abre os olhos. Para de ficar questionando se vai dar certo. Mas olha Deus, olha de onde Deus já te tirou. E aonde Deus está te levando. E é isso, irmão. Crer em Deus. Crer em Deus é ter fé, irmão. É ter fé. E ter fé não é fingir que tá feliz ou que é isso, mas ser sincero. Ainda que eu não vejo o que tá acontecendo aqui no agora, eu fazerei pelo teu amor, Pai. Eu fazerei.
pelo teu amor, mesmo eu não vendo o que tá acontecendo de fato. Mas seja sincero, porque quando a gente tenta fazer sacrifício, Deus fala que a obediência é melhor que o sacrifício. Quando a gente ser sincero no começo e no meio e no fim, quer confiar em Deus, Deus cuida de tudo. Então seja sincero. Não precisa fingir alegria, não precisa, mas seja sincero e obediente. Faça o que precisa ser feito. Não é ficar de braços cruzados. Levanta e faz o que precisa ser feito. Mas eu não sei o que precisa ser feito. Então, olha para o seu objetivo, porque não é o final. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente muitas das vezes troca isso por final. Mas para nós, irmão, temos a eternidade, não o final. Isso é só um objetivo. Entregue seu objetivo para Deus. E se você não tem o que eu preciso levantar e fazer, olha para o seu objetivo e vê o que eu preciso fazer para chegar lá. Você não precisa ficar se preocupando, mas você pensa nisso, entrega para Deus. E se Deus tocar e falar, e se não falar, irmão, faz, porque Ele vai te dar a direção. Que a gente espera muitas das vezes um sinal para fazer, mas faz mesmo assim. Faz aqui, meu objetivo é aqui. Mas o seu objetivo tem que ser Deus. Mas meu objetivo é aqui também. Não acima de Deus, mas procure estar com Deus. Aí, o que eu preciso fazer para chegar aqui? É fazer isso? É estudar isso? É praticar isso? Então faça, irmão. Faça isso. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Não fica fingindo. Ou não fica olhando pro hoje. Não fica olhando para as tristeza do ontem, do passado ou do hoje. Porque o que Deus vai fazer é muito maior que os nossos sonhos, que os nossos objetivos. E você tá vivendo isso. Eu creio que você tá vivendo isso, mas que mesma coisa que Deus está fazendo na sua vida, Ele tem um poder de fazer 1000 vezes melhor. Então, crê em Deus, irmão. Faça, mesmo você entender. Seja sincero com Deus. Não precisa fingir, porque Ele é pai também. E um pai gosta que o filho seja sincero com ele. Então vai lá em Deus e conte para ele. Mas não fica pedindo sinal. Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. Você pede tanto sinal que acaba ficando parado. Então faça, que Deus te dará o sinal. Que Deus não te dará o sinal, mas te mostrará o caminho. Porque quando a gente está caminhando, Deus mostrará nosso caminho. Igual Abraão. Deus falou, sai da tua parentela e eu te mostrarei o seu caminho. Ele não disse, me dá um sinal, pai. Me dá um sinal para eu sair. Me dá uma segurança para eu sair. Me dá alguma coisa para eu sair daqui. Ele disse, sai daí. Ele não disse com preocupação, com coisa. Ele só falou, sai. Então, faz o que precisa ser feito. E eu te mostrarei o que vai acontecer, o que precisa, o lugar que você vai chegar. Então, muitas das vezes a gente precisa levantar e fazer o que precisa ser feito. Porque para Deus te honrar, seja sincero com Ele. E Ele vai te honrar. Eu creio nisso, mas seja sincero com Ele. Essa foi a mensagem. Se falou com você e você puder compartilhar e se inscrever nesse canal para que essa mensagem seja espalhada através do YouTube, se você puder, que vai alcançar mais pessoas. Mas muito obrigado e que Deus te abençoe.